Nessa época do ano, a procura por escritórios de contabilidade é bem grande para fazer as declarações do imposto de renda. Mas o foco mudou nos últimos dias. No momento, o motivo da procura, que aumentou e muito, é para tratar das rescisões de contratos de trabalho. Estamos vivendo um momento de muita tristeza, de muita insegurança, né? E a falta de celeridade dos nossos governantes em adotar medidas de apoio financeiro à população e às empresas, principalmente, os nossos empresários têm tido assim uma dificuldade muito grande nas tomadas de decisões, tá? Então, a princípio, a primeira decisão deles assim foi na questão da redução do quadro de funcionários. Os mais atingidos foram o pessoal que estavam de contrato de experiência, né? E os iniciantes, o pessoal que está em início de atividade, né? Então, nós tivemos, no mês de março, por volta de 210 rescisões. Falando assim, no nosso quadro de funcionário aqui dos clientes do Contab, da empresa Contab, tá? Então, houve uma redução de 205 funcionários e para abril, por volta de 410 funcionários. Então, são um total aí de 615 funcionários que foram demitidos, tá, nesse período, entre março e abril. Tá? Isso representa quase 20% do total de funcionários que nós fechamos folha aqui no escritório, quer dizer, uma quantidade considerável. Tá? Esse número deve estabilizar agora, a partir desse período, porque as empresas estão adotando medidas de redução da carga da jornada de trabalho e também redução de salário, né? Apesar do comércio ter sido o primeiro a fechar suas portas, não é ele que lidera os números de demissões em Birigui. O Birigui, a característica da nossa cidade, é uma cidade calçadista, né? E o setor que mais demitiu foi da indústria do calçado, por volta de 70% dessas rescisões. Tá? 10% foi do setor do comércio e por volta de 20% os setores da metalúrgica, da vestuário, indústrias de fiação, móveis, 10% serviços, 20% foi desse setor. Birigui, a capital nacional do calçado infantil, vem enfrentando grandes problemas devido à pandemia do coronavírus. Em menos de um mês, aproximadamente 4.000 pessoas foram demitidas. E isso não garante que nos próximos dias esse número aumente. Sim, está acontecendo demissão em massa. O que está causando essa demissão em massa? Quando se decretou o isolamento social e a questão do comércio não poder abrir, o que aconteceu, a reação que teve dentro das indústrias de calçado. Algumas empresas tinham acabado de entregar pedido aos lojistas que iriam vender e pagar o calçado que ele recebeu da empresa que já estava produzido. Com o fechamento do comércio, as lojas não conseguiram vender aquilo que estava lá. Existe um estoque dentro das lojas. Segundo momento, a indústria de calçado vive de pedidos. A partir do momento que não se vendeu na loja o que tinha, não se está tendo novos pedidos de fabricação de calçado. E em terceiro momento, nós estamos numa produção, a indústria nossa é moda. Foi-se produzido para o inverno. Dependendo do tempo, tanto que durar essa pandemia, o trabalhador vai passar o inverno dentro de casa. A coisa que ele menos vai se preocupar é em comprar sapato. Então, devido a todas as dificuldades de uma grande maioria de empresas de se ter dinheiro em carteira, está se acontecendo demissão em massa. Todo mundo tá certo de estar demitindo? Não, você sabe que todo ramo tem o bom e o mal. Tem o bom empresário, tem o mau empresário. Então, está tendo demissão, sim. Algumas por motivos que a gente até entende, mas o sindicato fez de tudo, porque não é momento de demitir agora. Eu acho que nós teríamos que esperar um pouco. Há falhas na medida provisória, tanto de redução de salário de jornada, como na suspensão do contrato. Tanto é que as centrais sindicais estão discutindo lá no Supremo isso. Uma coisa que nós estamos discutindo é o seguinte: na medida provisória última, 936, o governo falou que a empresa que faturasse
até 4 milhões e 800, ela poderia fazer a suspensão do contrato de trabalho. Esse trabalhador receberia uma espécie de um seguro-desemprego até 90 dias dessa suspensão e continuava com o contrato dele em pleno vigor. A hora que ela começasse a produzir, seria uma outra conversa. Ocorre que quando a medida provisória colocou a barreira de 4 milhões e 800, a grande maioria das empresas de Birigui, que ultrapassa R$1 a mais do que 4 milhões e 800, não conseguiu suspender o contrato. Então, nós temos hoje em Birigui a seguinte realidade. A maioria adotou a redução da jornada e do salário baseado na medida provisória. A maioria adotou 30% de jornada de trabalho dentro da empresa e 70% receber pelo governo. Muitas empresas não têm serviço nem para cumprir os 30% da jornada de trabalho. E é onde que o sindicato está recorrendo, formalizando banco de horas para não se mandar o resto dos trabalhadores embora. E conseguimos também garantir a cesta básica até janeiro, porque, se for olhar a medida provisória, o trabalhador não tem direito a nada, só auxílio. Então, assim, a maioria das coisas da convenção coletiva, nós conseguimos assegurar para o trabalhador até janeiro. PLR chama participação no lucro e resultado. Não tem amparo legal para segurar. Como que eu vou provar que uma empresa teve lucro mediante o que está acontecendo nesse ano, que é desse ano? Então, o que nós temos? Para não perder o PLR, nós suspendemos o pagamento até janeiro para a gente voltar a discutir. Porque se a gente tira, o que se tira de direito jamais se recupera. Então, foi suspenso o pagamento porque não tinha de onde tirar, muitas não têm nem como pagar o salário. Tem muitos que têm também, está aproveitando da situação, tem de tudo, né? Então, nós estamos tentando conciliar cada realidade uma solução. De acordo com Milene, em momento tão difícil para todos, a melhor opção para os trabalhadores da indústria é que se façam acordos. No meu entender, nesse momento, é a questão do acordo. Porque, pelo menos, ele está garantindo. Isso não impede dele receber o direito dele quando ele for demitido lá para frente. Porque nesse acordo agora, ele recebe um salário, ou junto com a empresa, com o governo, ou só perante ao governo. E ele está garantido o emprego dele. Tanto é que a empresa que adota essa redução, se ela adotar por 60 dias, esse trabalhador tem 60 dias de estabilidade no emprego. Então, ele tem 60 dias da empresa e mais 60 dias de estabilidade, que é o objetivo conservar emprego. O empregado demitido, se ele receber tudo, ele está melhor. Só que será que ele vai conseguir uma nova colocação tão cedo no mercado de trabalho? Ainda de acordo com a presidente do Sindicato dos Sapateiros de Birigui, desde o primeiro decreto feito pelo prefeito, o Sindicato dos Sapateiros vem trabalhando junto com o sindicato patronal para garantir os direitos dos funcionários da indústria. Em primeiro momento, o sindicato, quando foi decretado o decreto municipal, daqueles primeiros 15 dias que não se podia abrir empresa, que as creches fechou, o sindicato reuniu com o sindicato patronal, junto houve a sensibilização de, em primeiro momento, naqueles 15 primeiros dias, não se mandar trabalhador embora, fazer o banco de hora e todos esse mês, a empresa que está cumprindo o acordo, está recebendo o salário completo, mesmo ter ficado de 2 a 3 semanas em casa, está recebendo o salário completo. Os que estão na empresa, que não foram demitidos, futuramente vai pagar, mas nós vamos conversar com o trabalhador como que ele vai pagar isso em horas trabalhadas, não é descontando no salário dele. Esse foi o primeiro passo. Então, a gente conseguiu segurar até o quinto, todo mundo conseguiu receber o salário no 5º dia útil, sem ter nenhum prejuízo, porque ficou parado em casa. Passou de 15 a 3 semanas, as empresas disseram o seguinte: menina, não conseguimos segurar mais, nós estamos pagando, o trabalhador ficar em casa. Aí apareceu essa medida do governo, que é a redução de jornada e salário da suspensão. Nós estamos pedindo encarecidamente para a empresa, antes de demitir, para ela tentar entrar nesses 2 planos do governo. Mas nós estamos pedindo, não tem como a gente obrigar a empresa a adotar a solução apontada pelo governo. Muitas empresas não têm acesso à solução apontada pelo governo, que é no caso da suspensão do contrato. Qualquer empresa que tenha um faturamento maior que 4 milhões e 800, ela não consegue entrar na suspensão do contrato de trabalho para o governo pagar 100% desse salário do trabalhador. Ela tem que arcar com 30% e o trabalhador com 60% na suspensão de empresas que ganham mais do que 4 milhões e 800 anuais.
As empresas pequenas que têm um faturamento menor que isso, o sindicato conseguiu convencer a grande maioria a adotar a suspensão e a redução de jornada para, nesse momento, não demitir. Porque se todo mundo for demitido nesse momento, vai ser um caos na sociedade.